o sucesso de Vamp, o autor Antônio Calmon era conhecido na TV Globo por alguém que conseguia arrebatar o coração do público jovem e se conectar muito bem com eles, né? Essa imagem começou a se formar após ele conseguir, né, ter muito êxito como roteirista do tal Armação Ilimitada. E também pelo sucesso da sua primeira novela na TV Globo, a novela Top Model. A ideia, né, para o enredo de Vamp surgiu assim do nada, de uma forma até engraçada e curiosa, né? Durante uma viagem dele junto com Daniel Filho para Los Angeles. Então ele estava lá de boa no avião, então ele pensou, por que não fazer uma novela diferente, uma novela sobre vampiros? Ele disse isso pro Daniel Filho. O Daniel Filho inicialmente riu, é claro, né? Porque até então nunca ninguém tinha pensado nisso, né? Nenhuma novela que fosse tão lúdica, né? Tão diferente. Mas ele deu o aval para que a novela, né, fosse escrita e durante mesmo nessa viagem ele começou a escrever os primeiros capítulos que seriam de Vamp. O Vamp vendia ideia pro Daniel, a gente indo para Los Angeles, na hora que o avião, nunca vou esquecer, na hora que o avião levantou pouso, o Daniel queria fazer uma novela de vampiro assim. Ele falou, você tá aprovado? E misturar o humor com o romance, entendeu? Com a coisa sentimental, com a coisa afetiva. Felipe, meu filho. Nosso. Você disse nosso filho, Natasha. O Gerald pensa que é filho do Vlad. Mas não é, Lipe. Eu tenho certeza. É seu filho. Mas, originalmente, o enredo não seria exatamente focado nos vampiros, né? Provavelmente com medo da Globo, né, rejeitar a ideia, né? E porque também com medo do público mais maduro também não gostar muito dessa temática. O enredo, né, ficaria centrado no romance, mas os vampiros seriam apenas acessórios. Porém, o responsável, né, para que todos os vampiros saíssem mesmo e dominassem a telinha foi o Vlad, né, do Leila Torraca, que fez tanto sucesso que os vampiros acabaram se tornando, né, os principais e dominando toda a novela. Muitos que assistem, né, que já assistiram essa novela no passado, né, reconhecem que ela tem dois estilos, né? Primeiramente, ela traz um estilo mais dark, né, mais gótico, mais centrado no romance e na comédia, e depois ela vira mesmo uma piada, né, uma bizarrice só, um teatro em forma de televisão, né, em formato de novela. Ela mesmo mistura muita comédia, terror, suspense e conta a história da Natasha, né, que é uma cantora de rock, só que não tá muito bem na carreira não. E ela quer alavancar de vez e ter sucesso, e para isso ela vende a alma dela ao grande chefe dos vampiros, o Vlad. E aí ela torna-se uma vampira e tem muito sucesso, arrebata muitos corações, mas ela se sente amaldiçoada. Então, durante todo o seu percurso na novela, ela tenta acabar com essa maldição e com a ajuda de muitas pessoas, né, que também estão interessadas em destruir esses vampiros do mal. Só que o Vlad, né, ele descobre que a Natasha, na outra vida, era Eugênia, né, que tinha trocado o amor dele por um cara chamado Rocha, que nessa vida é o Capitão Jones. Então o Vlad passa a perseguir tanto a Natasha quanto a família do Capitão Jones. O Capitão Jones é um dos figuraços, né, dessa novela, interpretado aí pelo Reginaldo Faria, né? Ele tem 6 filhos e se casa com uma historiadora que também tem 6 filhos. E todos juntos estão aí destinados, né, e empenhados na luta, né, de acabar com os vampiros nessa cidade. E toda essa história, né, com certeza conquistou o coração de muita gente, principalmente o público mais jovem, né? Entre assim crianças de 9 a 16, 17 anos que se sentiam ali super bem representadas na novela. Vamp foi a 45ª novela da Sete, foi dirigida pelo grande Jorge Fernando e ficou no ar entre julho de 91 a fevereiro de 92, com um total de 179 capítulos.
Ela foi reprisada 2 vezes. A primeira vez em 93, na extinta Sessão Aventura, né, que é uma tentativa da Globo de chamar mais uma vez o público jovem para a sua programação, né, e em 2011, quando a novela completou 20 anos no canal Viva. A primeira curiosidade que marca a novela Vamp é que, dentre muitas inspirações que o Antônio Calmon teve para criar a novela, a principal foi do filme de 1967, A Dança dos Vampiros, que é muito conhecido e dirigido pelo Polanski. Inclusive, né, o nome do vampiro principal, Vladimir Polanski, é uma homenagem ao diretor. Bom, é inegável, né, que Vamp hoje é considerado um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira. Mas nem sempre foi assim, né? Muita gente na época tinha muito medo que a novela não fosse tão bem, né, por conta desse tema tão inédito para a televisão. Mas o Antônio Calmon, ele atribui, né, esse sucesso da novela à direção do Jorge Fernando, né, e esse enredo que mistura muito bem comédia, mistério, romance, que caiu muito bem no gosto do público e também serviu para que os vampiros fossem bem aceitos entre o público. Porém, né, ele acredita que a novela fez mais sucesso, né, claro, com muita razão, entre o público infanto-juvenil, mais a eles do que a própria, né, pelos próprios críticos e o público mais maduro, né, que já era acostumado a assistir novelas e ainda que é as nossas famosas donas de casa, né. Até hoje a mídia aclama muito bem essa novela, né, inclusive a mídia também aceitou muito bem na época, mas ele até hoje diz que não conseguiu, né, atingir o público-alvo das novelas, né, o público-alvo da teledramaturgia. Muitos também acreditam que um dos fatores que contribuíram para o sucesso de Vamp está nos efeitos especiais, que eram inéditos na época, né? Muita gente ficava impressionada com tudo aquilo. Porém, né, hoje a gente assistindo, né, as cenas da novela, a gente ri pra valer, porque é muita bizarrice, eram efeitos muito precários, né, e ainda eram muito falhos naquela época, né. Chega a ser hilário, eu acho que é uma das coisas que deixam a novela ainda mais engraçada. E também muitas cenas que trazem aí o estilo de palco, né, de coisas que poderiam cair muito bem no teatro e que na televisão ficou algo verdadeiramente engraçado, né? Muitas atrizes, né, chegaram a ser cotadas para interpretar uma das grandes personagens dessa novela, que é a Natasha. Inclusive a atriz Deborah Bloch e também a Paula Toller, né, que canta, né, a cantora, a vocalista lá do Kid Abelha. Só que quem ficou com o papel mesmo foi a Cláudia Hanna, né, que com certeza foi um dos grandes destaques dessa novela. Não tem como não lembrar de Vamp, né, e não lembrar da Cláudia Hanna se destacando totalmente lá como Natasha. Inclusive o Ney Latorrac, ele não iria ser, né, parte do elenco fixo da novela. Ele apenas faria alguns capítulos e depois tchau, tchau, Vamp. Mas aí o seu personagem, né, ficou tão famoso, tão aclamado pelo público, que ele ficou durante toda a novela, né? Inclusive o personagem Vlad é um dos principais da novela, né? Um dos principais responsáveis para que os vampiros, né, dominassem toda a trama e caíssem aí no gosto do público. Sabe aquela dança clássica, né, uma das cenas mais lembradas de Vamp, né, onde a Natasha dança ali, aquela música meio gótica, em Veneza, os pombos voando. Pois é, mas aquela cena ali quase causa muita confusão e muitos problemas para a TV Globo. Isso porque, né, durante as gravações ali da cena, os policiais começaram a chegar e ninguém estava entendendo, né, já que eles já tinham permissão para gravar ali. Mas a música que ela estava dançando, né, era proibida em todo o território nacional e quase toda a produção da novela foi presa por conta disso. Inclusive, né, muitas pessoas que estavam passando na hora, né, achavam realmente que a Cláudia Hanna era dançarina de verdade e jogaram moedas para ela enquanto ela estava se apresentando. Apesar da novela ter feito muito sucesso entre o público e também na mídia,
muitos criticaram, né? Principalmente pelo fato do Antônio Calmon levar os vampiros para um lado que era bem diferente do que as pessoas conheciam, né? Nos mitos e na literatura. Isso porque ele colocava os vampiros de maneira muito cômica, muito bizarra e que não combinaria em nada com o que estava escrito, né? Muito diferente do que era para ser, segundo eles, né? Inclusive essa crítica foi muito feita aos filmes do Crepúsculo, né? Quase 10 anos atrás. Por conta disso, né? De situações que eram improváveis para esses seres sobrenaturais. A Globo, como não é besta nem nada, né, aproveitando o sucesso das novelas entre as crianças e os adolescentes, lançou na época, né, através da editora Globo, um álbum de figurinhas sobre a novela. Inclusive, era sensação entre as crianças, né, andar com esse álbum de figurinhas e também com dentes postiços de vampiro, né, em homenagem ali à novela. E a Globo sabia muito bem que a novela, né, estava atraindo esse tipo de público, né, e tentou fazer, né, uma maior aproximação da novela com eles, né, para atrair ainda mais esse público jovem. Inclusive, né, modificou todo o formato da novela, né, que foi algo que a Globo nunca tinha pensado muito sobre isso, mas quis, né, fazer em Vamp, que é cenas mais ágeis, também com muito mais ação e também em formato de videoclipe, né, com muita dança, com muito rock e poucas falas, né, inclusive também as cenas, né, em formato de histórias em quadrinhos, que com certeza agradou muito, o público fez aí a cabeça da garotada. Inclusive, né, esse recurso já pode ser percebido na abertura, né, que até hoje é uma das aberturas mais aclamadas pelo público e também muito bem lembrada, né. Lá na abertura a gente já tem aí ao som de Noite Preta, né, maravilhosa. Nós temos uma sequência de cenas, né, que parece aí filmes de terror ou um clipe do Michael Jackson, né, a Cláudia Hanna, do início, né, uma mocinha que parece desamparada e depois se transforma uma grande vampira no meio das de seres sobrenaturais e de um clima de muito mistério e de terror. Mas antes de falarmos sobre as trilhas sonoras de Vamp, né, eu já peço para você, né, por favor, me ajudar, deixar o seu like no vídeo, né, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, né, porque você vai estar sempre muito antenado de tudo que acontece aqui no EntreTeraTube, né, e claro, né, vai ajudar o canal a crescer e que eu me sinta mais motivada a fazer mais vídeos como esses para vocês. As duas trilhas de Vamp, né, elas são muito bem consideradas, tanto para aquelas pessoas que são colecionadoras de trilhas sonoras de novela, que já amam trilhas sonoras de novela, e também para o público em geral, né. São trilhas que trazem muitos sucessos, né, tanto nacionais quanto internacionais, que cabem muito bem para o enredo da trama, né, são muito temáticos e cada vez mais apelativa para o público jovem, né. A trilha nacional, ela é muito diferente do que já vinham fazendo em outras novelas, né, que a Globo em geral, graças a Deus, né, sempre colocava muita música de cantores aclamados pela MPB. Aqui eles colocaram muito rock, né, muitos sucessos também e muitas músicas que combinassem certinho com cada personagem da novela e também com o enredo. Os grandes destaques, né, dessa trilha que as minhas músicas preferidas, tá? É Noite Preta, né, que é a música da abertura, que é fantástica, combinou muito bem com a abertura da novela, e também Tendo a Lua, do Paralamas do Sucesso. Já a trilha internacional, né, traz o que tem na maioria das trilhas sonoras de novela dos anos 90, né, que é muitos temas dançantes, né, muita dança, porque isso agradava muito o público daquela época. Mas também mistura muitos clássicos, né, como A Wonderful World, do Louis Armstrong, e também uma mistura de muitos hits, né, do ano de 1991. Com certeza é uma trilha muito boa, né, inclusive é a minha preferida, né, de nacional e internacional, prefiro a internacional. Das minhas preferidas da trilha, né, fora o What a Wonderful World, é também Wicked Game, do Chris Isaak, e também It Ain't Over, It's Over, do Lenny Kravitz. Bom, e nós vamos terminando por aqui, né, eu espero que você tenha gostado do vídeo, né,
que muita gente me pedia para falar sobre Vamp, né? E não teria hora melhor, né? A não ser no Halloween para falar dessa novela, né? Não deixe de comentar a sua história sobre Vamp, né? Quais são os seus personagens favoritos, o que é que você gosta mais na novela, né? E também, claro, se você gostou do vídeo, né? Um beijão para todo mundo, até a próxima, tchau!